Olha, nesta quinta-feira, o projeto do Núcleo de Prática Jurídica do SERES ao UFRN recebe a visita do Prêmio Inovare, parceria da Rede Globo com o Supremo Tribunal Federal. Na ocasião serão realizadas várias atividades de cidadania, mutirão de atendimento jurídico e palestras a partir das 15 horas lá no SERES, né? Para falar sobre a importância dessa visita, o que é que ela significa, né? O Prêmio Inovare, estou recebendo aqui nos estúdios o juiz, professor e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, Dr. Marcos Vinícius, e o advogado e professor do curso, o Augusto Maia. Dr. Marcos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, Augusto, todos os ouvintes do Panorama 95. É uma felicidade muito grande voltar aos estúdios da Rádio 95 para falar de um projeto que vem sendo desenvolvido na UFRN em Caicó, né? E é bem o tema do evento que realizaremos hoje, né? O 6º Seridó Direito na Prática, Cidadania Brotando no Sertão, no sentido de que, ao apresentar essa prática ao Prêmio Inovare, né? Que tem essa parceria do Supremo Tribunal Federal com a Rede Globo, nós temos essa oportunidade de divulgar o projeto que vem sendo desenvolvido no Núcleo de Prática Jurídica e a grande parceria da universidade com os professores e com todos os integrantes do grupo do Núcleo de Prática Jurídica, ela visa exatamente garantir que a população tem acesso jurídico, né? E aí, desde logo, é importante deixar claro que a população necessita de requisitos para ter acesso a esse núcleo de prática jurídica. Então, somente pessoas com renda familiar até 2 salários mínimos poderão ter acesso ao núcleo de prática jurídica, o que deixa claro que o núcleo de prática jurídica de maneira nenhuma está invadindo a esfera de atuação dos advogados, né? O que nós queremos de fato é garantir às pessoas que não têm condições de contratar um advogado, que essas pessoas tenham a possibilidade de acesso à justiça e, principalmente, esse é o objetivo do Núcleo de Prática Jurídica, é possibilitar aos alunos do curso de Direito acesso a uma oficina, né? O Núcleo de Prática Jurídica, ele fazendo uma comparação ao curso de Medicina, é a residência, né? O curso de Medicina tem a residência médica e o curso de Direito tem a residência jurídica e muito em razão do trabalho do Núcleo de Prática Jurídica, a região Seridó, ela é de fato o local onde nós temos os grandes advogados atuantes no estado do Rio Grande do Norte. No caso dos juízes, que têm assessores, por exemplo, a maioria dos assessores dos juízes do Tribunal de Justiça, promotores, termina sendo de alunos do nosso curso, né? E temos alunos que hoje já exercem a magistratura em outros estados, o Ministério Público. Então é uma felicidade grande, né, participar de um projeto que garante ao aluno de Direito essa residência jurídica e uma felicidade maior ainda de ver que o curso de Direito da UFRN de Caicó está produzindo profissionais brilhantes, como inclusive é o exemplo do professor Augusto Maia, que hoje é professor do Núcleo de Prática Jurídica, é advogado e é egresso do curso de Direito da UFRN, que esse ano completa 25 anos. Agora, o que é que, na sua opinião, fez chamar a atenção do Prêmio Inovare com relação ao Núcleo de Prática Jurídica aqui do Seridó? O Prêmio Inovare busca iniciativas inovadoras, o próprio nome já está dizendo, iniciativas inovadoras que podem ser replicadas em outros lugares do Brasil. Em regra, os núcleos de prática jurídica do Brasil, eles terminam atendendo apenas direito de família, alguns núcleos apenas fazem orientações jurídicas, não ingressam com ação, e no caso do núcleo de prática jurídica da UFRN aqui de Caicó, nós temos uma grande inovação no sentido de que o aluno ele pode atender a uma pessoa que não tem condições de contratar um advogado em qualquer área. Então, se alguém está sendo processado criminalmente, por exemplo, o Núcleo de Prática Jurídica irá atuar
com a participação dos alunos e dos advogados que são contratados pelo Núcleo de Prática Jurídica, e aí excelentes advogados, a doutora Kalina Leila e o doutor Clécio, que são alunos oriundos do curso de Direito de Caicó. Então vejam que o curso de Direito de Caicó ele termina vivendo um ciclo positivo, porque hoje praticamente todos os integrantes do Núcleo de Prática Jurídica são ex-alunos do curso e vêm demonstrando o quanto tem uma excelente capacidade de garantir à população esse acesso à justiça. Então eu acho que essa possibilidade de replicar a prática executada no Núcleo de Prática Jurídica fez com que o nosso projeto ele fosse pré-aprovado, né? Foram aprovados alguns projetos, né? Os melhores projetos foram aprovados. A Rede Globo manda hoje à tarde uma consultora do Prêmio Novare, então essa pessoa vem aqui representando a Rede Globo e o Supremo Tribunal Federal para analisar em loco o que está acontecendo aqui em Caicó, o que está acontecendo de inovador, em que medida esse projeto ele é replicável, e levando essas informações ao Supremo Tribunal Federal e à Rede Globo de televisão, serão escolhidos os 3 melhores projetos do Brasil, e em dezembro será divulgado o grande vencedor, né? Mas no nosso caso, eu ressalto que nós já podemos ser considerados vencedores na medida em que os resultados práticos da atuação do Núcleo de Prática Jurídica já vem aparecendo ao longo dos anos, o que nos deixa com a felicidade grande de saber que a população de Caicó, a população da região, que não tem condições de pagar um advogado, tem sim acesso à justiça da melhor maneira possível e acesso aos seus direitos através da atuação do Núcleo de Prática Jurídica. E de que forma a população pode participar dessas atividades de hoje? Hoje, a partir das 15 horas, nós faremos esse evento nominado 6º Seridó Direito na Prática, Cidadania Brotando no Sertão. Antes do evento, nós já pré-agendamos 40 atendimentos, né? A lista de pessoas que necessitam de atendimento jurídico, todas as semanas essa lista termina crescendo. Hoje nós temos já 40 atendimentos pré-agendados, e qualquer pessoa que tenha interesse poderá comparecer ao Núcleo de Prática Jurídica da UFRN, na UFRN, fazer esse agendamento. Inclusive, hoje, a nossa ideia é que ninguém saia da UFRN sem o seu atendimento jurídico. Então, além desses 40 atendimentos que já estão agendados, nós temos um exército de alunos, né, que eu costumo dizer que eles que mantêm o Núcleo de Prática Jurídica vivo. Essas dezenas de alunos estarão disponíveis. A gente organizou várias salas, e qualquer pessoa que comparecer ao Núcleo de Prática Jurídica hoje vai sair com atendimento jurídico, inclusive nas situações mais urgentes, se for necessário, com o ajuizamento de uma ação para garantir que o seu direito de fato seja efetivado. Professor Augusto Maia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Como disse o Dr. Marcos Vinícius, nós temos aí, por exemplo, ex-alunos do curso de Direito que hoje devolve aí aos atuais alunos esse retorno do saber adquirido. Você, doutora Kalina, né, outros profissionais, é isso que faz com que o Núcleo de Prática Jurídica se fortaleça a cada ano. Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia ao professor Marcos, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer enorme estar de volta aqui, e eu costumo muito dizer, Marcos, se a gente olhar, vamos sair do nosso raio aqui local, vamos olhar para o mundo, para o planeta. Se a gente olhar para o planeta todinho, quais os locais, as regiões, as cidades mais desenvolvidas do mundo? Aí você vai dizer, é tal cidade, tal local, tal região. Em todas essas cidades e locais desenvolvidos, nós temos a presença da universidade. Não existe desenvolvimento social, humano, econômico, político, cultural, sem a presença da universidade. Se nós trouxermos para o Nordeste, né, aqui perto da gente, Caicó
tem condições de se desenvolver muito próximo a Mossoró, a Campina Grande, a Patos. Quantas vezes a gente ouve, né, que Caicó um dia foi igual a Patos? E por que Patos hoje é tão desenvolvida? Porque é um polo acadêmico, universitário. E Caicó, cada vez mais, com uma conjugação de esforços de muitas mãos, tem se tornado esse polo universitário, e um dos grandes responsáveis para isso, minha dúvida quanto a isso é igual a zero, é o curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que esse ano completa seus 25 anos, são as bodas de prata, e eu penso que está atingindo a maturidade. Talvez no curso de Direito da UFRN nós não tenhamos até hoje, e falo hoje na condição de professor, mas de alguém que estudou naquele curso, né? Talvez ele atinja hoje o seu melhor momento na sua história, no que toca à qualidade dos seus docentes, à qualidade dos seus projetos, a ter um núcleo de prática jurídica efetivamente atuante, que ensina os alunos. Nosso núcleo, Marcos, ele é muito diferente, muito peculiar, muito singular, sobretudo em relação a outros, inclusive da UFRN, se a gente for fazer um comparativo. Por exemplo, na UFRN em Natal, nós temos lá também um núcleo de prática. A UFRN no Rio Grande do Norte tem 2 núcleos de prática, um em Natal e um em Caicó. O núcleo de prática jurídica da UFRN Natal, que tem o seu valor, que tem o seu trabalho, é elogiável, excelente, mas, por exemplo, o trabalho que nós fazemos hoje no Seridó talvez seja 5 vezes maior do que o que é feito em Natal, que tem um raio de ação muito maior, que tem uma equipe, inclusive, maior do que a nossa. Então, por que isso é feito? É feito porque nós temos uma equipe não somente dedicada, mas que é apaixonada pelo que faz, e mais do que isso, que é apaixonada pela região, pelo povo, né? O professor Marcos Vinícius está aqui. Tudo que Marcos Vinícius faz, coloca um cacto no meio. Por quê? Porque ele é apaixonado pela região e pelo povo. E não se faz o que a gente faz sem esse sentimento, né, de eu sou daqui, eu quero fazer algo por aqui, eu quero deixar um legado para aqui, eu quero que o povo sinta, né, esse fogo, esse ardor que brota da universidade. É muito comum que a gente veja as pessoas algumas vezes criticando a universidade, inclusive até por questões políticas. Mas, Marcos, se as pessoas realmente vislumbrarem o que ocorre na universidade, né, a quantidade de projetos bons, bacanas, que ensinam, que engrandecem. Semana passada mesmo, e quantas vezes a gente ouve isso? Um aluno me procurou e disse: professor, eu estava completamente desestimulado com o curso, mas o que recuperou em mim esse sentimento de pertença ao direito foi o núcleo de prática jurídica, porque eu vi que o direito, além de eu poder ajudar as pessoas, não é aquele bicho que a gente pinta antes de conhecer efetivamente do que se trata. Então, no núcleo de prática, nós alunos têm a oportunidade de olhar no olho das pessoas, de sentir a vibração das pessoas, de com elas se irmanar, de sentir o arrepio na pele com cada caso que passa, de ter contato, Marcos, com casos reais, com pessoas reais, com histórias reais. É muito diferente você dizer, como ocorre em 80% dos cursos de direito do Brasil, eu vou formar um aluno com uma prática jurídica simulada. Eu vou simular uma peça, eu vou simular um processo, eu vou simular uma audiência. Nossos alunos de Caicó, eles têm a oportunidade de ter uma prática jurídica real, sem simulação com gente, nenhuma, com pessoas, sem simulação, é vida real e coisa que acontece. Mais do que isso, nós não temos só atendimentos jurídicos, que é o grande carro-chefe, as pessoas carentes, as pessoas pobres, as pessoas humildes, as pessoas que não têm a condição de pagar um advogado, mas nosso carro-chefe não é somente esse. Nós temos hoje também um trabalho muito forte na visitação a profissionais da região, a instituições da região, a fóruns, a órgãos públicos, para que nossos alunos tenham também um contato com a prática não somente de atendimento e com a prática de processos, mas também com a prática efetiva de trabalho, né, das instituições na nossa região. Por exemplo, no dia 10 de julho, próximo dia 10 de julho, nós levaremos nossos alunos da prática jurídica aqui para uma viagem um dia todo
em Currais Novos, onde nós conheceremos diversos projetos que são desenvolvidos no município de Currais Novos, com as prestações pecuniárias, né, a partir de processos judiciais. Então nós vamos conhecer lá, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que é um projeto interessantíssimo, né, voltado à proteção da mulher vítima de violência. Nós vamos conhecer um projeto de um assentamento lá, Polícia Mirim, enfim, a Casa Irmã Nanilha. São projetos sociais todos que demonstram a capacidade que o Poder Judiciário, inclusive, tem de servir mais as pessoas, mais do que já serve, né? Nós chegamos há 2 meses, por exemplo, de uma visita que nós fizemos a Natal, e naquela oportunidade nós visitamos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Inclusive as dependências até mesmo do plenário do tribunal foram abertas para nós alunos ter esse contato. Nós somos a OAB do Rio Grande do Norte, nós alunos foram recebidos pelo presidente da OAB, Dr. Aldo Medeiros, e por toda a sua equipe, e nós desbravamos a parte interna da OAB para que os alunos tivessem conhecimento daquilo, né? Ano passado, no fim do ano passado, nós estivemos em Recife conhecendo as dependências, as instalações do trabalho do Tribunal Regional Federal em Recife. Nós fomos conhecer a primeira faculdade de Direito do Brasil em Olinda. E agora, no mês de agosto, por exemplo, nós iremos fazer o que eu tenho dúvida se algum curso de Direito no Rio Grande do Norte já fez, que é fazer uma visita com os nossos alunos no Presídio Federal de Mossoró. Então imagine a possibilidade que um aluno de graduação de Direito tem de estar atendendo pessoas, de estar conhecendo o direito na prática, de estar tendo a oportunidade de ter esse contato, né, tão presente com a vida das pessoas, e de estar conhecendo as instituições, os locais onde o direito trabalha. Imagine, Marcos, você, aluno de Direito, ou sua filha, que vai daqui a alguns dias conversar direito, né, se Deus quiser, conhecer um presídio federal, ainda na graduação em Direito, né? Ver locais que nem mesmo os advogados, por exemplo, têm acesso de ver, porque ali nós estaríamos fazendo uma visita acadêmica e se abririam as portas, enfim. Então, esse é o trabalho do Núcleo de Prática Jurídica. É um trabalho que muda a história de pessoas, não somente dos nossos alunos, e quanto a isso eu tenho plena convicção da mudança positiva que nós fazemos na vida dos nossos alunos, mas de toda a sociedade. Quantas centenas de pessoas de Caicó e região já foram ajudadas, já tiveram as vidas transformadas pelo trabalho do Núcleo de Prática. E eu digo muito, Marcos, aos meus alunos, para a gente ter dimensão do que se faz hoje aqui, né, para a gente ter dimensão disso, eu comparo muito com o que eu vivi, porque eu tenho propriedade para falar. E na minha época a gente não tinha o núcleo de prática como tem hoje, era uma prática simulada de sala de aula, a gente ficava efetivamente na sala e não tinha esse trabalho. E eu digo, olha, meu sonho como estudante de Direito era ter o que hoje vocês têm. Então, a gente consegue dimensionar esse trabalho e por isso mesmo, está aí a resposta, né? Não existe outra resposta, por isso que o Núcleo de Prática Jurídica da UFRN de Caicó hoje recebe visitas como a do Prêmio Inovare, que é o principal prêmio dos principais prêmios, se não o principal prêmio jurídico no Brasil hoje, né? Porque tem efetivamente um trabalho atestado, um trabalho competente, um trabalho que transforma as vidas e um trabalho diferente, que pode, em todo o Brasil, se pegar o rincão do Seridó e dizer, peraí, aqui tem uma luz que brilha, tem uma luz que brota, tem gente produzindo ciência no sertão do Seridó do Rio Grande do Norte, e quanto a gente se orgulha disso. Doutor Marcos, o Augusto inclusive tocou num tema bem interessante, que, por exemplo, o aluno do Núcleo de Prática Jurídica, ele às vezes está tendo a chance de entrar em espaços onde às vezes o advogado não consegue, tem dificuldades, né? E a gente sabe que o Núcleo de Prática Jurídica ele tem um bom relacionamento com o Tribunal de Justiça, né? Enfim, mas quando o advogado ele se forma, ele consegue a autorização da OAB para poder exercer a sua advocacia, começa a enfrentar realmente algumas dificuldades, alguns advogados que reclamam, por exemplo, de que o acesso às vezes aí na própria justiça não é tão facilitado. Há esse confronto de uma facilidade que ele encontrou no Núcleo de Prática Jurídica para a prática realmente do seu exercício? Bem, esse é um dos grandes diferenciais do Núcleo de Prática Jurídica, Marcos. A ideia do Núcleo de Prática Jurídica, e aí também ao contrário de vários outros núcleos, é que o próprio aluno ou aluna
ele faça o atendimento ao assistido. Então, no momento que a pessoa que está sendo assistida é atendido, o professor não entra na sala de atendimento, o advogado do núcleo ele não entra na sala de atendimento. Esse trabalho ele é 100% feito pelos alunos, né? Esse semestre a gente recebeu uma nova turma. Os alunos no curso de Direito eles passam 4 períodos no núcleo de prática jurídica. E aí esse semestre foi um dos períodos que a turma entrou hoje. Por esse trabalho tão divulgado do núcleo, os alunos eles têm aquela expectativa de chegar ao núcleo de prática jurídica, e a ideia é que a gente tenha, de fato, a gente proporcione ao aluno essa segurança para quando ele ingressar no mercado do trabalho, ele não tenha esse choque. E é isso que vem acontecendo, inclusive com um grande apoio da OAB. A OAB na sua seccional tem um núcleo de apoio ao advogado jovem, ao advogado iniciante. Esse advogado ele paga inclusive uma anuidade menor. A OAB ela acolhe muito bem esse advogado, e quando é feita uma transição entre o núcleo de prática jurídica, entre a faculdade e o início da atividade profissional, de fato nós temos um profissional melhor capacitado e que pode garantir à população o acesso à justiça tão sonhado, né? E aí, hoje no Seridó, nós não temos essa carência de advogado exatamente porque o núcleo de prática jurídica, porque a UFRN, ela proporciona que essas pessoas tenham acesso, né? E aí, para que fique mais claro ainda, o aluno da mesma UFRN, no curso de Direito de Natal, por exemplo, ele não tem a oportunidade de atender alguém que busca, por exemplo, o acesso ao direito penal. Ele não tem a oportunidade de atender, por exemplo, alguém que quer litigar na Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal, buscar um benefício previdenciário. Na UFRN, em Caicó, a pessoa tem acesso à justiça nas mais variadas áreas. Então, o estudante de direito que tem uma predisposição para atuar no direito penal, ele vai trabalhar na prática jurídica aqui em Caicó, claro, auxiliado pelos advogados, ele vai trabalhar no direito penal. Então, vejam que hoje a UFRN de Caicó ela proporciona aos alunos o acesso às mais variadas áreas, inclusive esse acesso privilegiado, que é um acesso acadêmico, né? As penitenciárias federais, para que o ouvinte tenha ideia, elas existem no Brasil desde 2006 para a custódia dos presos que são envolvidos em organizações criminosas, e agora no mês de agosto nós iremos fazer uma visita através do excelente trabalho que é feito pelo professor Walter Nunes, que é juiz federal, é o juiz corregedor, e abriu as portas da penitenciária literalmente para os alunos do curso de Direito de Caicó, né? Então vejam que esse estudante hoje e amanhã advogado, delegado, defensor, promotor, ele vai ter uma visão mais ampla acerca do sistema de justiça e certamente será um profissional melhor do que, por exemplo, eu, que não tive na minha época de prática jurídica esse tipo de acesso. Inclusive, como professor, você consegue perceber que o perfil do advogado aqui, formado pelo curso de Caicó, está mudando, graças também ao núcleo de prática jurídica? Olha, o que eu posso dizer com muita felicidade é que o perfil do advogado aqui na região Seridó é um perfil excelente, né? Nós temos advogados pacificadores, nós temos advogados que garantem os direitos dos seus clientes. Eu digo sem nenhuma dúvida, Marcos, a pessoa ser defendida por um advogado aqui na região Seridó não vai deixar a desejar a advogado de grandes centros, de São Paulo, de Rio de Janeiro. As pessoas podem ter certeza de que serão bem assistidas, né? Aquela ideia que se tinha, eu vou contratar um advogado de Natal, eu vou contratar um advogado de São Paulo, por exemplo, um grande empresário que tem uma demanda muito grande aqui, que vai envolver muito dinheiro. Ele pode contratar um advogado daqui da região sem nenhum medo,
porque os nossos advogados, eles são bem capacitados, né? Então, aquela ideia, eu estou com um problema de saúde, por exemplo, e vou procurar um médico em São Paulo, no Rio de Janeiro. No caso da advocacia, eu digo sem nenhuma dúvida, né, conhecendo a realidade do Brasil, que aqui na região Seridó nós temos grandes profissionais, e esses grandes profissionais, muitos deles, ou eu posso dizer até a maioria, eles foram formados na UFRN. Isso daí gera para o corpo docente da UFRN de Caicó uma felicidade muito grande quando a gente recebe a notícia: aluno tal foi aprovado no concurso para juiz, aluno tal foi aprovado no concurso de delegado, de promotor. Isso daí tem sido cada vez mais constante, o que demonstra a excelência do curso de Direito de Caicó. Hoje, em termos de atendimento gratuito, o Núcleo de Prática Jurídica já se tornou referência aqui em Caicó, ou ainda é um desafio, por exemplo, fazer com que as pessoas, estou precisando aqui do atendimento gratuito, vou procurar o Núcleo de Prática Jurídica? Olha, é difícil a gente falar, fazer propaganda própria, né? Mas pela noção que eu tenho de escritórios, se a gente fosse fazer uma comparação, o Núcleo de Prática Jurídica seria um dos maiores escritórios da região Seridó, porque hoje, de 2018 para cá, quando nós assumimos a coordenação do núcleo, o Núcleo de Prática Jurídica de Caicó já atendeu perto de 3.000 pessoas, né? Hoje nós temos ativos, ou seja, com processos em andamentos, aproximadamente 600 assistidos. E essa grande quantidade de pessoas que estão sendo atendidas, ela somente é possível graças à excelência dos nossos alunos. Então, se alguém hoje, seu Pedro vai ser atendido no Núcleo de Prática Jurídica. Seu Pedro é atendido por um aluno do 7º período do curso de Direito, que vai ser auxiliado pelos professores e pelos advogados, e esse aluno, ele quando for para o 8º período, ele continua acompanhando aquele seu Pedro, no 9º, no 10º. Então, um aluno, quando faz um atendimento, ele passa, caso esse processo continue ativo, ele passa 2 anos com aquele assistido. O aluno que cria aquele vínculo com o assistido, ele vai para as audiências, ele participa de audiência de conciliação, ele chama a outra pessoa envolvida na discussão para tentar resolver o problema. Hoje nós temos uma grande quantidade de atendimentos de saúde, né? E aí eu faço até a propaganda positiva do núcleo, no sentido de que a gente vê muitas vezes aquelas campanhas: vamos fazer uma campanha, está precisando de R$5.000 para fazer uma cirurgia do meu filho, precisa de R$2.000 para comprar um medicamento. Não precisa fazer isso, porque o Brasil ele tem o Sistema Único de Saúde, existem muitos recursos para aplicação na saúde, e quando esses medicamentos, esses procedimentos cirúrgicos, eles não são acessados pela população da forma com que deveria, o Núcleo de Prática Jurídica e qualquer outro advogado está disponível para ingressar com uma ação e buscar esse atendimento de saúde. Então, hoje o Núcleo de Prática Jurídica, e aí são perfis que vão mudando, hoje a maior quantidade de demandas do Núcleo de Prática Jurídica é, de fato, acesso a procedimentos de saúde, medicamentos. E aí tem as questões, por exemplo, a pessoa precisa de um medicamento de R$300. Uma pessoa que tem uma renda até 2 salários mínimos, ela não iria contratar um advogado para buscar um medicamento de R$300, por exemplo. Mas nós temos vários assistidos que buscam: olha, eu não tenho, se eu tirar R$300 da minha renda para comprar esse medicamento, eu não vou ter condições de comer. Então, essa pessoa é uma pessoa que deve procurar o Núcleo de Prática Jurídica, e aí existem outros serviços também, existe a Defensoria Pública, né, no caso das pessoas que não têm condições, para ter, de fato, acesso à justiça. Por isso que, no caso, para ser atendido pelo Núcleo de Prática Jurídica, existem critérios, né? Exatamente. Um dos critérios, né, e eu posso dizer até o principal, a pessoa tem que ter uma renda de até 2 salários mínimos, certo? Porque entende-se que se a pessoa tem uma renda
maior que 2 salários mínimos, a pessoa já pode procurar um advogado. O advogado ele vai entender a situação e dizer, pronto, a senhora ganha 3 salários mínimos, então meus honorários vão ser X e a gente vai dividir em tantas vezes, certo? Então a ideia do núcleo de prática jurídica não é invadir o mercado do advogado, né? Até porque esses advogados, em sua maioria, são egressos do nosso curso de Direito, né? E eles precisam trabalhar. A ideia do núcleo é, de fato, atender aquela pessoa que não teria acesso, não teria condições de contratar um advogado. Abraçar aqui o vereador Andinho Duarte, mandando aqui um abraço para o doutor Marcos, e diz o seguinte: considera Augusto Maia como uma das mentes mais brilhantes do Seridó, uma das grandes revelações de Caicó. Olha aí, Augusto, elogio desse no manhã, logo cedo, hein? Abraçar aqui a advogada também, doutora Ralina, ela colocou aqui, muito orgulho em ter me formado aqui na primeira turma de Direito do SERES, né? Então, tem muitos advogados bons aí, maravilhosos, que se formaram aqui no SERES de Caicó e continuam aqui na região. Inclusive, a doutora Ralina vai ter a oportunidade de participar desses 25 anos do curso de Direito de Caicó, né? A ideia dos professores do curso é abrir as portas do curso de Direito para todos os egressos do curso mostrarem, né, para os alunos e as pessoas que desejam participar desse evento, quais foram os profissionais formados. Então, já fica aqui o convite à doutora Ralina para que ela volte, para que ela possa compartilhar conosco essa trajetória no curso de Direito de Caicó e mostrar o que nós conseguimos produzir nesses 25 anos do curso de Direito de Caicó. A nossa amiga Betânia Medeiros, que é mãe, inclusive, do advogado Alex Araújo, mandou para cá um áudio. Bom dia, Betânia. Bom dia, meu querido Marcos Dantas, tudo bem? Olha, eu gostaria de mandar os parabéns aí para os professores, né? E enfatizar aí, meu querido Augusto, né? Ele foi de tamanha importância na vida do meu filho Alex, né? Que está recém-formado. Graças a Deus passou na OAB. Hoje eu tenho o meu advogado, né? E agradeço muito a ele, não só a ele, né? Como ao UFRN. E está de parabéns. Esse curso tão lindo. E desejar felicidades aí, né, que eles façam esses projetos aí, continue fazendo esses projetos maravilhosos para os nossos estudantes. Um abraço. Um abraço, Betânia. E a Ralina disse, doutor Marcos, que agradece e já aceitou, inclusive, o convite. Aceita o convite aí para participar, né? Que bom, né? Você vê aí, quer dizer, a mãe, o depoimento da mãe, feliz porque o filho foi formado aí no curso aqui de Direito, a advogada também, Ralina, o Augusto. Há realmente esse relacionamento, né? Depois que o curso termina, eles continuam com esse relacionamento com o curso também? É o ciclo positivo, né? É muito bom a gente ver, inclusive ontem, eu recebi uma demanda de Eida, que é o secretário lá do núcleo, dizendo que alguns alunos procuraram, no caso 2 alunas que já se formaram, hoje já são advogadas e querem contribuir lá no núcleo de prática jurídica de maneira voluntária. Então a gente vê que é um ciclo positivo que está passando, que está sendo construído, né? E principalmente que está garantindo à população de Caicó o acesso à justiça e esse laboratório, né? Eu digo para os nossos alunos, diferente de realizar ações simuladas, é esse dia a dia. E esse dia a dia, essa grande quantidade de pessoas que procuram um núcleo de prática jurídica para entregar as suas vidas, e literalmente é isso, ela se deve ao excelente trabalho que vem sendo feito por todos vocês, né? Então, o núcleo de prática, ele termina reacendendo vários sonhos. Como Augusto falou em relação a um aluno, eu recebi agora no início do semestre uma mãe, no núcleo a gente recebe os alunos quase no final do curso, no 7º período, né? 7º, 8º, 9º e 10º. E aí eu recebi uma ligação de uma mãe, de uma aluna, agradecendo ao núcleo, porque ela disse que a filha estava meio desestimulada, em dúvida acerca do curso, se queria realmente de direito, se não queria, com vontade de desistir. E quando a filha chegou no núcleo de prática jurídica, enfrentou a realidade e viu que através do curso de direito ela poderia proporcionar àquelas pessoas o verdadeiro acesso à justiça, ela disse que a menina reacendeu, que a menina teve vontade de estudar, que a menina de fato teve vontade de
terminar o curso para poder ainda mais garantir à população esse acesso à justiça. Augusto, nosso ouvinte pergunta aqui que horas começam os atendimentos, né? É certamente hoje, né? Que é um dia especial para o Núcleo de Prática Jurídica aqui. Nossos atendimentos hoje começarão a partir das 2h30 da tarde, né? Vai se estender aí pelo Mas resto. no caso, assim, é demanda livre, aberta? Na verdade, hoje, as pessoas que comparecerão hoje, né, elas já estão agendadas, porque já havia uma demanda, uma fila, digamos assim, no núcleo de prática. No entanto, se a ouvinte, né, ela realmente desejar comparecer, né, se for uma situação mais urgente, com certeza de lá sem atendimento ela não vai sair. Ela vai ter o atendimento devido lá, se for uma questão mais urgente, a gente consegue dar um andamento mais urgente. Se puder esperar um pouquinho, a gente espera um pouquinho, mas sem atendimento de lá hoje ela não sai. E no dia a dia, como é que é essa questão de horário de funcionamento? O núcleo de prática jurídica, ele funciona, né, o dia todo em horário comercial. Então, a partir de 7h30 da manhã, o núcleo ele já tem o secretário lá, os bolsistas, né, que funcionam lá na própria UFRN. Dentro da própria UFRN em Caicó. Então, as pessoas podem procurar o UFRN em Caicó e aí elas têm esse contato presencial com o núcleo. Agora, os atendimentos jurídicos, eles são sempre na parte da tarde, que é o horário das aulas dos nossos alunos. No entanto, são por agendamento, né? Então, a parte, ela comparece ao núcleo de forma presencial ou por telefone também. Ela pode pedir um agendamento do atendimento. E aí, se agenda esse atendimento dela para que ela tenha acesso aos serviços do Núcleo de Prática Jurídica. Telefone de contato é o 99229, mudou não, né? Não, de jeito nenhum. 99229 6576. Esse é o telefone de contato. É bom até ligar antes, né? Para conversar no WhatsApp, né? Esse telefone é do WhatsApp, né? Então, para que a pessoa não se desloque para lá de maneira desnecessariamente, é interessante que a pessoa faça o agendamento pelo WhatsApp, né? Mande uma mensagem, vai ser respondida a mensagem o quanto antes possível, e a partir desse agendamento a parte vai ter acesso ao seu direito. Claro que, da mesma forma que uma clínica de urgência, que um escritório de advocacia, o Núcleo de Prática Jurídica está preparado para atender as situações urgentes. Então, chega lá uma mulher que é gestante e precisa iniciar o tratamento para que não tenha problemas com a gestação e precisa conversar, tomar um medicamento hoje. Pode ter certeza de que nós, do Núcleo de Prática Jurídica, faremos o possível para ingressar com a ação o quanto antes e garantir que essa pessoa tenha acesso à justiça, como um determinado cidadão que está doente, por exemplo, recebe uma citação da justiça para pagar uma pensão que está em atraso sob pena de prisão. Imediatamente nós iremos fazer essa defesa porque é uma situação de extrema urgência, certo? Mas nos demais casos, basta procurar o Núcleo de Prática Jurídica através do agendamento, pelo telefone, nós marcaremos esse atendimento e, de fato, a pessoa vai ter acesso à justiça. Parabéns a todos os professores do curso de Direito em Caicó. Minha filha Eulália ama demais fazer parte desse núcleo, onde está cada dia mais apaixonada pela profissão que vai exercer. O que diz aqui a mãe ou o pai, né, não colocou aqui o nome, né, mas da Eulália, que integra aí o Núcleo de Prática Jurídica aqui do CIDO. Doutor Marcos Vinícius, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Bem, eu agradeço mais uma vez, Marcos Dantas, a sua sensibilidade em levar esses assuntos positivos para a população, e digo que cada vez que tem a oportunidade de falar do Núcleo de Prática Jurídica, eu enfatizo ainda mais o meu pertencimento ao Seridó, né? Eu sou oriundo de Jucurutu, meu avô agricultor em Jucurutu, minha avó faleceu muito cedo por ausência de atendimento à saúde. Minha avó, quando minha mãe tinha 5 anos de idade, minha avó faleceu em um parto por ausência de atendimento à saúde. E hoje, vendo esses pais, né, empolgados e felizes e orgulhosos, acima de tudo, com os filhos envolvidos no Núcleo de Prática Jurídica, a gente vê que, de fato, estamos no caminho certo, né? Eu agradeço de coração
principalmente a esse pai, a essa mãe e aos nossos alunos que levam as nossas atuações para as suas casas, dando tanto orgulho à nossa região Seridó. Que felicidade saber que o nosso sertanejo, o nosso seridoense, não precisa sair daqui do Seridó para ter acesso a um curso jurídico de excelência e, sim, ser profissional de referência, como já temos tantos outros alunos, como o próprio Augusto Maia, que hoje, como foi bem falado aí por tantos ouvintes, é de fato uma referência para todos, inclusive uma referência para mim, né, como profissional do direito, de ver alguém que foi formado aqui sendo essa referência nacional. Então agradeço e fico sempre à disposição de todos para garantir esse acesso à justiça através do NPJ da UFRN. O bom é que no Instagram do Dr. Marcos Vinícius, ele às vezes está no Vaticano, está em qualquer canto, ele bota Barra de Santana, né? Boi Selado, nunca esquece. É localização de coração. Outro dia, Marcos, ele estava fazendo lá, como era um casamento matuto, né? Aí chamaram o juiz para participar lá, ele... Foi em Currais Novos, não foi? Eu ia fazer a inspeção no presídio. Em parceria com a Rádio Currais Novos lá, não foi? Isso. A parceria foi uma feliz coincidência. Eu estava saindo do fórum para fazer uma inspeção judicial no presídio, né? A gente tá em processo de transformação do antigo presídio para uma delegacia de excelência, e aí o pessoal da Rádio Currais Novos, Ismael e todos da Rádio Currais Novos estavam organizando esse movimento, e aí me chamaram e eu fui com uma felicidade grande, porque eu acho que o judiciário ele deve ser próximo da população, inclusive nos casamentos de fogueira que levam tanta alegria. O senhor era o juiz do casamento? Eu era o juiz do casamento, e foi um casamento bem interessante, né? Que Ismael casou com Lourdinha e casou com Dona Neide, né? Foi um movimento grande, e a gente termina se aproximando, e nesses momentos inusitados, nesses momentos simples, que muitas pessoas podem até considerar sem futuro, eu considero muito importante para aproximar. Esses simples momentos, eles terminam garantindo que as pessoas elas possam bater a porta do judiciário com uma segurança maior e certamente com uma possibilidade de acesso à justiça bem maior. Ok, Augusto, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu só queria acrescentar que lá no núcleo nós somos uma equipe, os grandes protagonistas dessa equipe são nossos alunos, obviamente. É para eles e para a população que todo esse trabalho ele é voltado. São as grandes estrelas do nosso trabalho. Mas nenhuma equipe, ainda mais nenhuma equipe de estrelas, como nós temos nossos alunos e nossos assistidos, que é a população carente, nenhuma equipe ela se torna boa, ela se torna importante, ela faz gol, ela vence jogos, como o Núcleo de Prática Jurídica tem vencido. Nenhuma equipe se transforma em Flamengo, como nós estamos nos transformando, né? Sem um bom capitão. E o grande capitão dessa equipe ao longo dos anos, precisamente de 2017, 2018 para cá, desde quando assumiu o Núcleo de Prática Jurídica, é o professor Marcos Vinícius. Então, o nosso São Paulo, então, né? Exatamente. Se a gente tem hoje, né, eu diria que é o nosso Jorge Jesus, porque o flamenguista não esquece do Jorge Jesus e era aquele jogo bonito, mas brincadeiras à parte, o professor Marcos ele tem dado uma contribuição inestimável, não apenas ao núcleo de prática, ao curso de Direito, mas à população do Seridó. E eu penso que isso deve ser exaltado, porque o que nós estamos hoje comemorando, vivendo, sentindo, proporcionando às pessoas, não existiria certamente sem alguém, primeiro, que fosse apaixonado pelo que faz, segundo, que gostasse de gente, terceiro, que tivesse pela nossa região um carinho muito especial. E se isso hoje está ocorrendo porque primeiramente lá atrás o professor Marcos Vinícius enfincou essa bandeira, teve essa vontade, essa capacidade de dizer: o nosso núcleo de prática jurídica vai se transformar num grande time, num time de craques para fazer muito gol e para vencer muitas partidas. Então, publicamente, como cidadão do Seridó, inclusive, não é nem como professor da prática jurídica, nem como egresso, é como cidadão do Seridó. Eu presto esse agradecimento público, né, ao FRN, ao professor Marcos Vinícius Pereira Júnior,
né, pelo grande trabalho que tem prestado a toda a população do Seridó. E no mais, Marcos, agradecer a você e a todo o sistema rural, que inclusive estarão lá à tarde também, né, nos ajudando nessa cobertura. Para nós é sempre um prazer enorme, um bom dia a você e todos que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. 8h40, confirmando 8h40, ouvindo para daqui para